Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta, e escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Leonete Botelho, Liliana Borges, Sónia Sapage. Bem-vindos ao Poder Público e a um episódio em que vamos fazer a nossa própria análise da campanha, que ao quinto dia já vai bem lançada no terreno. Começou no domingo, com metade dos candidatos em comitiva na zona norte do país, e no segundo dia desceu a Lisboa, onde se realizou o último debate entre todos os candidatos de partidos com assento parlamentar nas rádios. E depressa se espalhou por outras zonas. Nesse mesmo dia, a AD teve o mais importante dia de campanha até agora, pelo menos politicamente, porque eu percebo que ontem também foi um dia marcante em termos de imagem, com os ativistas a tirarem uma lata de tinta verde a Luís Montenegro, mas na segunda-feira Pedro Passos Coelho fez um discurso importante em Faro e recuperou ideias de 2015 sobre imigração e sensação de insegurança. Vou começar por ti, São José, e vou-te colocar a seguinte questão. Pedro Passos Coelho preferiu falar de imigração do ponto de vista desta sensação de insegurança, que não é um facto, é uma percepção, e preferiu isso em vez de explicar porque é que a imigração é importante para o país, ou pelo menos ignorando esse facto. Que comentário é que te merece esta abordagem? para mim é um bocado claro que já é um discurso que é o dele e que o PSD de Passos Coelho tinha, que Luís Montenegro não tem, mas eu penso que foi uma clara forma de tentar combater a fuga de votos para o Chega e até recuperar votos que entretanto se tenham perdido no PSD para o Chega. Porque de facto é uma posição bastante próxima do discurso securitário e xenófobo que André Ventura tem desenvolvido ao longo dos anos. E, portanto, penso que foi isso, pode ser essa leitura que seja feita, porque também depois, no dia a seguir, Paulo Núncio também fala para um eleitorado mais conservador sobre aborto, é desvalorizado. Por Montenegro também. Montenegro, não é? E pelo próprio Nuno Melo. E, portanto, pode ser aqui uma estratégia que, como tu escrevias hoje, se fosse consertada, podia ser uma... Pois eu ia-te perguntar isto. Tu acreditas que houve conversas sobre estes dois temas? Eu, conhecendo o Paulo Núncio como conheço, aos anos que conheço, desde o tempo do CDS, de Manuel Monteiro, o Paulo Núncio não faria isto sem falar com o Nuno Melo. Agora, o que é facto é que a posição que ele defendeu é a posição do CDS, portanto... Mas a AD tem tentado a conseguir marcar a campanha com coisas que são, olha, um bocado com as táticas à Chega, não é? Que coisas mas que até não... mesmo quando não quer, porque ontem Depois, acabou por marcar por causa de um episódio. Há aqui assim uma tentativa de conciliar numa coligação, isso é positivo. Mas a AD coliga de facto pessoas muito diferentes no seu pensamento político e nas soluções para o país. Bom, se o próprio PSD, o próprio PSD já é o que é, não é? Juntar-lhe o CDS, para já não falar do PPM, isso às vezes é complicado de conciliar e de... Agora, há um facto que é verdade, a AD tem estado a dominar mediaticamente a campanha e a marcar mediaticamente a campanha. E a brincar já vamos quase a metade, ainda não, mas sim, já é ao fim da primeira... Sim, quase a metade. No fim da primeira semana. Leonete, com Luís Montenegro a fazer um esforço tão grande para se afastar do Chega, e foi o esforço que fez nos últimos meses, as palavras de Passos Coelho não vieram, no fundo, introduzir algum ruído? Olha, eu acho que a São José já explicou um pouco isso, embora eu, em relação às intenções, talvez tenha outra informação. E força, vou dizer, partilha então, connosco, não é? Portanto, eu acho que não foi concertado, nem com Passos Coelho, nem com Paulo Núncio. Quando eu disse sei que o Paulo falaste Núncio, do Paulo Núncio. Eu falei do Paulo Núncio com o Nuno Melo. Mas aquilo que eu não é com o Montenegro. eu percebi.
Mas aquilo que eu tenho para dizer é que fizemos essas démarches para tentar perceber se tinha sido, e a informação que obtivemos é que não tinha sido falado. Pois, pronto. Mas, claro, isto vale o que vale. Agora, E que até tinha sido surpreendido, se calhar. tinha sido surpreendido e que até ficou bastante chateado porque, de facto, o Paulo Núncio também representa uma ala bastante mais conservadora do CDS do que a do Nuno Melo. E, portanto, parece-me a mim que tanto Passos Coelho como o Paulo Núncio, à luz desta informação que tivemos, fizeram o seu próprio discurso, discursos coerentes com eles próprios. E penso que isso tem um efeito que tanto é positivo como é negativo. Tem um lado positivo e um lado negativo para a AD. O lado positivo é aquilo que a São José referiu e que é entrar e captar e eventualmente ir buscar algum voto mais conservador da AD que estava a fugir para o Chega, sobretudo, ou para uma direita mais radical. O lado negativo é que cola um bocadinho a AD a estas ideias. Mas isso depende do receptor da informação. Olha para aquilo como positivo ou como negativo a partir do seu próprio posicionamento. Ou seja, o eleitor mais conservador vai ver como positivo e o eleitor mais moderado vai ver como negativo. O saldo disso é impossível de prever. Mas vale a pena focarmos aqui numa coisa. De facto, nós estamos a falar da anterior geração da Aliança Democrática, não é? A anterior geração no sentido de o PSD de Passos Coelho e de Paulo Núncio e o CDS de Paulo Núncio, onde Paulo Núncio teve mais uma preponderância mais visível, é o da Troika. Não é o dessa época, e essa é a pré-história dos partidos radicais com posicionamento com assento parlamentar. Ou seja, nessa altura a Ventura fazia parte do PSD. O que eu quero dizer é, foi de facto alguma mudança no posicionamento do próprio PSD, na sua própria moderação e centralização, que também abriu espaço político para o surgimento de partidos como o Chega. Mas esse sempre foi um drama do PSD. O PSD sempre viveu essa dúvida de se centralizar ou não, andou. Eu acho que a diferença foi também a perda de poder do CDS, que até um determinado momento apanhava essas franjas e a partir do momento em que Paulo ficou Portas mais fraco... dizia à nossa direita um muro. E Nuno Melo também está a tentar ensaiar isso, mas já não existe um muro, não é? Já não existe e, portanto, existem outros fenómenos, portanto. Liliana, eu não quero insistir no tema, mas queria muito manter-nos na campanha. As pensões, a imigração e a questão do aborto, que acabou por ser sol de pouca dura, são temas que realmente têm marcado os primeiros dias e que foram lançados pela esfera política da AD, como já falou aqui a Leonete e a São José. Achas que a AD está de facto a conseguir marcar melhor a agenda mediática do que a esquerda ou de qualquer outro partido, no fundo? Até agora acho que sim, é aquilo que temos visto. Eu não tenho a certeza se o facto da Aliança Democrática estar a conseguir abrir telejornais e a marcar os acompanhamentos que a comunicação social está a fazer, e a obrigar, no fundo, também os partidos de esquerda a reagir àquilo que está a ser dito, porque não tenho a certeza se foi uma declaração já de hoje ou ainda da noite de ontem, creio que da noite de ontem, de Pedro Nuno Santos, que se tentava libertar desta marcação justamente feita pela Aliança Democrática, dizendo que, até acusando os jornalistas de só cortarem alguns certos daquelas que são as intervenções dele enquanto secretário-geral do PS na campanha, dizendo que o PS tem muito mais propostas do que aquelas que estão a passar para casa, para os leitores e para os eleitores, e que não está apenas a reagir aos temas marcados pela Aliança Democrática. A culpa é dos jornalistas. Naturalmente. Mas aquilo, por um lado, mostra que, então, se calhar a campanha do PS tem que repensar aquilo que está a fazer mal, se acha que as suas ideias não estão a passar lá para casa e fazer um meia-culpa. Mas, por outro lado, eu acho que o facto da Aliança Democrática estar a marcar a agenda mediática
pode ser um tiro no pé na medida em que pode levar a uma maior mobilização da esquerda, porque isto são temas que à esquerda também dizem muito. Não são temas exclusivamente de esquerda, nem a questão do aborto, nem a questão da imigração. Aliás, eu acho que a imigração não pode ser um tema de direita, porque há de facto um problema de imigração no nosso país que não tem nada a ver com a criminalidade, porque essa não tem sustentação nenhuma nos factos e nos números que nós vemos, mas tem que ver com a integração, com a garantia de dar aos imigrantes que vêm à procura de um lugar melhor, de uma melhoria de uma qualidade de vida, de lhes dar essas condições de segurança, porque não podemos ser um país que diz que está de portas abertas, mas depois que não tem o respeito pelos direitos humanos destas pessoas que vêm à procura dessa oportunidade, tal como nós no passado já fomos e como continuamos a ser, porque aliás estamos sempre a dizer aos imigrantes portugueses para voltarem, porque nós também estamos lá fora e também somos imigrantes noutros países. Mas dito isto, acho que é necessário que se recentrem. Quem perde também na discussão destes temas de uma forma também tão populista é a própria democracia, e portanto acho que é importante que os partidos se recentrem na discussão de temas que ouvimos mais nas 2 semanas anteriores ao arranque oficial da campanha, durante os debates, como a habitação, a questão do aumento dos salários, através de caminhos, porque vemos aqui também algumas propostas que no fundo os partidos querem todos aumentar salários, não há nenhum que os queira diminuir, e propõem sim obviamente caminhos diferentes. Seria mortal. Seria sim. Mas isto para dizer que obviamente que as pessoas também precisam de esclarecimento sobre os caminhos para chegar a este objetivo comum, que é melhorar obviamente as condições de vida. É para isso que os partidos se propõem. E acho que nesse sentido a Aliança Democrática, conseguindo marcar a agenda com estes temas, também não está a dar estas respostas. Pois é, não sendo concertado, provavelmente nem são os temas que queriam eles próprios que marcassem a agenda. Volto a ti, São José, para te fazer uma pergunta sobre a sondagem que divulgámos ontem com a RTP e com a Antena 1 e que, embora não tenha grandes alterações em relação às anteriores, tem algumas, mas tem também um dado totalmente novo, que é a distribuição de deputados. E pela primeira vez ficámos a saber que tamanho pode ter o grupo parlamentar do Chega. E é algo o intervalo ainda é grande, mas é algo entre os 33 e os 41 deputados. O Chega tem deputados à altura? Vai conseguir um partido tão novo, com tão pouco tempo de vida, porque na realidade são menos de 5 anos? É fácil ter gente à altura? Não posso garantir se vai ou não vai, não é? Admito que alguns sejam bons, que outros sejam piores, como em todos os partidos. Nem todos os deputados são excelentes. De facto, no atual grupo parlamentar do Chega, o que se percebia é que aquilo funcionava porque existe Ventura. Pois é, mas num grupo de 30 deputados ter só sim, uma só voz... não faz grande sentido, não é? Mas também para ter o tipo de atuação que eles gostam de ter e que eles preferem ter, quantos mais aquilo, melhor. A receita é igual para todos. Aliás, a técnica deles todos é igual. O Ventura apenas tem mais arte e engenho a desempenhar o papel de líder populista, e por isso é que ele é o líder populista radical que é. Mas eu acho muito importante o que vai acontecer de facto, porque o grupo parlamentar do Chega vai ter um peso, mesmo que fique nos 33 ou mesmo 30, vai ter um peso que altera as características do Parlamento, ainda mais do que já alterou em 2022. Porque com a maioria absoluta do Costa, de facto, o PSD e o PS tinham maioria absoluta no Parlamento. Dominavam 80% do Parlamento. Portanto, tudo o que são, ou seja, mantinham um sistema de democracia bipartidária, parlamentarismo bipartidário, como 2 putativos candidatos na alternância do poder. Embora, de facto, o PSD, nos últimos 8 anos, não tenha conseguido, porque António Costa foi primeiro-ministro de 8 anos. Agora, o peso de uma bancada com dezenas de deputados do Chega vem criar um terceiro polo que pode obstaculizar e paralisar a ação legislativa do Parlamento. A menos que pelo menos criar o PS caos. se entendam mais vezes do que planeiam. Precisamente, portanto, mas para isso é preciso que o PS
e o PSD assegurem uma maioria do Parlamento. Não é? Pronto. Portanto, eu acho que vamos ter tempos muito complexos, em que pronto, eu não quero estar a ter afirmações muito definitivas. Não queres trazer o diabo, não é? Não quero trazer o diabo, mas eu temo o caos. Eu temo o caos. Porque o objetivo do Ventura e de todos os populistas radicais de extrema-direita é criar o caos nas democracias, para criar aquilo que eles chamam de democracias iliberais. Porque condenam a democracia liberal, que é o regime em que nós vivemos. Não é? E, portanto, em nome da criação do tal mundo redentor e salvífico das democracias autocráticas e liberais, para incendiar a pradaria do que é a democracia liberal, eles utilizarão toda a força possível no Parlamento. Primeiro o caos e depois... Depois eles. Primeiro o caos, depois eles. Leonete, continua a diminuir o fosso entre PS e PSD, ou AD, pelo que se percebe na nossa sondagem, no que diz respeito ao voto dos pensionistas. A sondagem de ontem volta a mostrar isso mesmo. A reconciliação com os mais velhos é estratégica para a AD? É uma pergunta. E o PS está a deixar escapar este eleitorado? Sim, às duas coisas, se bem que eu acho que o PS está a deixar escapar todo o eleitorado. Concordo. Transversalmente, quero eu dizer. Sim, sim. Se olharmos, por exemplo, para a distribuição da intenção de voto por sexidade e escolaridade, que é um quadro muito interessante desta sondagem, o partido que tem uma distribuição mais... O partido não, a força política que tem uma distribuição mais equilibrada é a AD. Tem 24% de mulheres, 25% de homens, tem 24% de jovens, 24% de faixa de adulta 35-64, 27% de mais de 65, 22% com menos de terceiro ciclo, 24%, ou seja, está tudo muito equilibrado. Ou seja, está a captar votos transversalmente em todas as categorias sociodemográficas, digamos assim. O PS, que tem uma fraqueza muito grande na juventude, tem apenas 8% dos jovens até aos 34 anos. Tinha a sua força nos séniores, acima dos 65, e está a vê-la reduzir. Penso que isso é um sinal bastante... E mesmo a distribuição nas outras também não é assim tão equilibrada. Portanto, sim, há aqui uma perda transversal do PS para a AD, que não surpreende por muitos motivos, quer dizer, apesar da maioria absoluta de há 2 anos, há aqui uma questão também de ciclos políticos que é perfeitamente natural. Mas o que eu pergunto ao PS é em que momento desistiu de vencer as eleições. E pergunto ao PS onde é que estão os senadores do PS, que ainda não apareceram nesta campanha. Onde é que estão os grandes tribunos do PS? A fazer discursos? Vão aparecer todos na última semana? O PS não está a trazer temas para a agenda. O Pedro Nuno Santos não tem qualquer razão na queixa que se faz, porque, como ontem dizia o Presidente da República, nós tivemos a mais longa pré-campanha dos últimos anos. Mesmo, foram 4 meses e meio, ainda na semana passada, os debates, quer dizer, foram bem, eu acho que o balanço dos 30 debates foram muito marcados por questões programáticas. Discutiram-se, de facto, assuntos dos programas dos partidos. Portanto, essa fase agora passou. Nós agora estamos na fase da mobilização do eleitorado, não é? Desculpem a expressão, carnavalesca de tudo isto, que é os cortejos saem às ruas das cidades, trazem mais ou menos animação, há surpresas. Este é o momento em que, por exemplo, Montenegro ontem, a forma como reagiu, também mostra um bocadinho, ao banho de tinta verde que levou, vai mostrar também um bocadinho a capacidade dos líderes de reagirem a situações mais inesperadas. Há aqui uma leitura. Eu acho que o Montenegro, exatamente. Eu acho que o Montenegro ao fim do dia deve ter agradecido ao fim do menino dia, que não, atirou, ao fim de 5 minutos ele que já atirou estava a tinta à agradecer. cabeça.
E ele depois de tentar tirar e voltou sorridente e a dizer que ele teve muita pontaria. Não, ele conseguiu galvanizar aquela situação completamente a seu favor, portanto não tenho a menor dúvida disso. Mas embora aqui possa haver, e eu acho que foram de facto momentos não de estratégia combinada, não acho que houve nem nenhuma combinação com Passos Coelho, nem com a greve climática para estes momentos acontecerem, mas a verdade é que o PS tem do seu lado uma experiência política de tribunos, de resultados para mostrar, de governação até. De governação que não está a valorizar, não está a saber aproveitar. Portanto, eu pergunto, em que momento é que o PS decidiu que estas eleições são para perder? E onde é que estão os socialistas, os trunfos socialistas para trazer para a campanha? Mas olha, eu acho que tu tens... Olha que eu por acaso disso faço de leitura ao contrário. É precisamente porque eles temem e estão convencidos que vão perder que não há garra nem mobilização. Porque mas olha, tens que não há garra. É isso, não há. Não há. Portanto, era isso que eu dizia. Em que momento Mas é que eles porque decidiram que não era eu para acho que é ganhar? prévio, eles perceberam Mas isso. eu acredito nesta... Desculpa, Sónia. Eu ia só dizer uma coisa, porque eu acho que tu própria já deste a resposta a essa pergunta, não aqui agora, mas em conversas que tivemos na altura do Congresso do PS, porque tu chamavas muita atenção para o facto de ele nunca ter dito, ou na altura que parecia um lapso, não dizer que ganhava as eleições legislativas, só as europeias, e se calhar a resposta já estava aí. Portanto, agora vou dizer a minha opinião, vou um bocadinho mais longe, aproveitando a tua deixa, que é exatamente isso. Eu tenho a convicção, desde esse momento dos 2 discursos de Pedro Nuno no Congresso, onde nunca pediu uma vitória nas eleições, tenho essa convicção de que Pedro Nuno tem esta estratégia. Tem uma estratégia de maratona, de longo prazo, ou de médio, porque o longo prazo em política agora está nos 2 anos, não é? Não se consegue ir mais longe. Portanto, tem essa estratégia de ok, então agora venham eles, venham com o Chega, vamos ver como é que isto corre mal e depois nós vimos para salvar a democracia. E isto é uma estratégia, ou pode ser uma estratégia, e é aquilo que eu vou lendo daquilo que vai acontecendo. Pode ser uma estratégia. E o problema é que às vezes estas estratégias, a longo prazo de 2 anos, podem correr mal. Porque os imprevistos são... E dizer que concordava contigo, Leonete, até porque eu acho que o PS olha para isto como uma inevitabilidade justamente do ciclo político e da renovação de cores partidárias no Parlamento. E só 2 notas aqui, uma em relação ainda ao climáximo, para dizer que eu acho que Luís Montenegro de facto sai a ganhar disto. E a única forma uma das formas de poder sair a perder era se o grupo lhe tivesse feito alguma crítica às políticas programáticas, às propostas do PSD, da Aliança Democrática, e não foi. Isto é um grupo que ataca uma classe de uma forma generalizada, a classe política, não ataca nenhum partido em concreto e, portanto, nem por aqui Luís Montenegro foi penalizado, porque não tem que ver com o programa nem com as propostas da Aliança Democrática. E depois, só para... eu recordo-me que na campanha de 2022, há 2 anos com a campanha das legislativas, o PS também teve uma estratégia na primeira semana. Eu estive na estrada a acompanhar a campanha do Partido Socialista e a primeira semana era uma semana, não quer dizer morta, mas foi morna, era muito calma e eles apostaram as fichas todas na segunda semana. Não sei, do que já fui apurando em alguns círculos, será essa também a estratégia para esta campanha? Não sei se não é mais arriscado, porque o contexto é completamente diferente. E as personagens são muito diferentes. Exatamente. Mas eu ia-vos perguntar quase uma pergunta provocatória sobre o balde de tinta. Um balde de tinta verde pode ajudar uma campanha? Claro, é o episódio, é o momento de Marinha Grande de Luís Montenegro. Se alguém ainda se lembra do que foi o momento de Marinha Grande, em que... Um bocado mais ridículo, não é? Claro, mas mas de facto estas crianças que andam que acham que fazer política e contestar e defender o clima é aquilo. Desculpa, são umas criançolas. Nem na minha adolescência, que fui adolescente a seguir ao 25 de Abril, eu vi muito radicalismo. Mas não era o disparate, isto é um disparate completo, quer dizer, qual é o interesse?
Assim, eu acho que Enxergar uma forma, mas há começa uma a ser geração- uma medalha para os políticos marcados, não é? Por vezes. Pois, Essa é uma isso. medalha. Há uma geração que está de facto muito descontente e há a geração que não vota e que sente que não é ouvida. Liliana, mas não é assim que se faz Eu não política. estou a dizer que é, não legitimo esta forma de protesto, não acho que seja a mais correta Mas já é uma violência. de todo. Não sei se comparava ao episódio da Marinha Grande, percebo a tua comparação, porque tem a ver com a galvanização depois deste episódio, mas lá está, o episódio da Marinha Grande foi dirigido a Mário Soares por ser Mário Soares, aqui foi Montenegro, porque calhou, porque estava em Lisboa. Não, e o foi contexto é Montenegro porque completamente está à frente diferente. nas eleições. Pois, Claro, sim, nas sim, sim. sondagens. nas sondagens. Porque vai ser o primeiro-ministro. Segundo as Já- sondagens. já- Pronto. Mas pode aí mudar, São José, ainda deixa-me pode dizer mudar. uma coisa. Sim, sobre esta sondagem, já agora, só este apontamento por dizeres isso. Eu acho sinceramente. É a que leitura que eles fazem. Não estou a Não dizer, é, não te estou a dizer exato, que vai exato. ser. Mas já agora, a sondagem também mostra uma grande aproximação, ou melhor, uma redução, um recuo. Há neste momento uma volatilidade ainda bastante grande. Sim, aumentaram os ainda indecisos. é possível Voltaram mudar a isto ser tudo. 20. Claro. 20%. Ainda é possível E a mudar esquerda isto a tudo. crescer. Exato. E a Portanto, esquerda a crescer, sim. ninguém acha que já ganhou as eleições. Pois. Aliás, Rui Rio estava convencido na sexta-feira, antes do dia de reflexão, que ia ganhar as eleições. E há teóricos, cientistas e políticos, politólogos, que acham que pode, de facto, a mudança pode ter sido naquela noite quando ele não fecha totalmente a porta ao Chega e Costa ainda fala umas horas a seguir ou minutos depois e faz um apelo ao voto no pé. Não sabemos. Portanto, acho que é tudo muito volátil e ainda falta mais de uma semana. Mas eu ainda tenho uma pergunta final sobre a sondagem, que é para a Liliana. O que os números nos mostram é que os partidos grandes do Bloco Central perderam algumas intenções de voto, 4 pontos percentuais, creio eu, e os pequenos subiram ligeiramente. São já os efeitos da visibilidade dada pelos debates e pela campanha, Liliana? E achas que a tendência pode manter-se? Eu acho que mais pelos debates do que pela campanha, porque os dados foram recolhidos até dia 26, portanto a campanha oficial teria começado no dia 25, e acho que nos debates aquilo que a esquerda conseguiu, especialmente no debate entre todos, foi mostrar-se unida. Vimos que o LIVRE, a PCP, Bloco de Esquerda e PS tiveram cuidado de... centraram o ataque também à direita e a Luís Montenegro, tiveram cuidado de criticar as políticas dos últimos anos, mas não fazendo de uma forma muito com violência, e sempre a dar a ideia de que o projeto da esquerda é um projeto que acaba por garantir mais estabilidade do que o projeto da direita, do que a coligação da direita, e aqui lá está, a fragmentação dentro até mesmo da Aliança Democrática, como nós fomos dizendo aqui hoje em vários momentos, é de tal forma tão grande que ao mesmo tempo parece que 4 partidos à esquerda acabam por estar mais unidos do que 3 partidos que concorrem numa coligação. Eu acho que os eleitores também começam a ter essa percepção e isso pode contribuir para uma desmobilização, por um lado, no voto útil no PS e um aumento na tendência de voto nos partidos à esquerda. Muito bem, vamos avançar, porque já levamos algum tempo de podcast, para o momento público e notório, legislativas. Espero que gostava que fossem mais centrados nas legislativas. E vou pedir-vos então para indicarem um momento das campanhas que entendem ser digno de registro, São José. Eu não escolhi um momento de campanha, mas tem a ver com eleições legislativas. Eu acho muito interessante, eu que já votei em mobilidade, logo na primeira vez que foi possível, nas presidenciais, quis experimentar como é que era, votar em mobilidade antecipadamente. Uhum. Mas acho muito interessante que quando há tantos indecisos ainda, quando a campanha está tão confusa, tão dividida, o Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, já decidiu como é que vai votar, já sabe como é que vai votar e vai votar no próximo domingo, antecipadamente, o que por um lado é bom porque dá visibilidade ao voto antecipado, mas é interessante que ele seja um eleitor sem dúvidas e decidido. Isso surpreende-te? Não me surpreende nada, mas acho interessante. Leonete. Se ele tivesse indeciso, o que é que seríamos de nós todos? Olha, Uma pessoa que foi líder de um partido, não é? Eu sei que vamos já longas, mas eu tenho 2 públicos e notórios. Um das legislativas da campanha para te fazer jus ao teu pedido, que é o momento em que, pronto, Montenegro teve que abandonar a FIL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, onde
tinha chegado bastante atrasado. Ficámos a perceber depois que esse atraso seria para encontrar-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi fazer a visita à feira no mesmo dia. Só que, pronto, quis o destino que o Montenegro ficasse verde e que fosse Nuno Melo ficar no seu lugar. Só que Marcelo Rebelo de Sousa parecia não estar interessado em conversar. Então, em conversar com o líder do CDS. Então, o líder do CDS estava, a reportagem da Sofia Rodrigues relata isto, toda a comitiva da AD estava, onde é que anda o Presidente, andavam atrás dele, ele teve que esperar 5 minutos que o Presidente acabasse de falar aos jornalistas para se dirigir, Nuno Melo, ao Presidente da República e cumprimenta. Monsieur Presidente, e o Marcelo reduz a conversa a isto. Então, como está a correr a campanha? E Melo responde, bem, hoje com tinta. Ok. E Marcelo vira as costas e vai embora. Portanto, teria sido diferente com o Montenegro. Completamente diferente. O outro é muito rápido, mas só para dizer que se alguém se pergunta onde está o nosso primeiro-ministro, pronto, já o Ministério tem sido resolvido, decifrado pela SIC e pelo Expresso, está a estudar uma pós-graduação sobre mediação e arbitragem, portanto, direito contratual, contratação pública e não só, e já pediu patrocínio a 2 ilustres advogados, José Miguel Júdice e Lobo Xavier, para entrar na sociedade, na sociedade secreta, não é secreta, peço desculpa, na sociedade portuguesa de arbitragem, que não tem nada a ver com futebol, mas sim com negócios e, portanto, é isto. Muito bem. Liliana, faltas tu? O meu público notório vai para aquela frase que saiu da boca de Luís Montenegro. Eu não sei se ele tinha noção do que estava a dizer, se foi consciente ou se foi para agradar a quem ouvia, em que ele promete que se tiver que reduzir €1 numa pensão que se demite. E eu acho que isto, eu sublinho isto porque vem em tempos muito incertos, não é? Há aqui um conjunto de fatores externos que nós não sabemos que implicâncias é que podem ter nos orçamentos de cada país e que cortes é que podem vir ou que... ou seja, um candidato a primeiro-ministro prometer este tipo de coisas que, por um lado, não sabe se vai cumprir e dizendo que se demite se o tiver de fazer, acaba por contribuir para uma descredibilização das instituições quando os políticos se veem obrigados a tomar algumas medidas que a eles eu também acredito que não lhes agrade, não é? Porque não contribuem para a sua popularidade também. E acho que é importante ser sério e também ir explicando às pessoas que não é esse o objetivo, mas também não prometendo este tipo de coisas porque não sabemos qual é que é o impacto das guerras, qual é que é o impacto de toda a tensão geopolítica e instabilidade que vivemos. Por outro lado, pode ter querido dizer que não tínhamos ali um primeiro-ministro para uma fase de austeridade, não é? Se tivesse de tomar medidas austeras, demitia-se. Estarei aqui para ver. Obrigada a todos. Para a semana o nosso podcast vai ser gravado excepcionalmente na terça-feira e ao vivo durante a conferência dos 34 anos do Público. Está marcada para a Culturgest e é um evento que dura o dia todo. O nosso podcast acabará por ser só um apontamento. A conferência é sobre ser mulher em liberdade e tem inscrição obrigatória no nosso site. É tudo por hoje. Até breve. Até breve. E não é só para mulheres. Não é. Adeus. O Público fica no ouvido.